No vídeo de hoje sobre a saúde na antiguidade, vamos falar mais uma vez dos costumes do século XIX, conhecido como Era Vitoriana. O assunto é saúde da mulher. Vamos mostrar em detalhes como eram as consultas, exames e tratamentos femininos na época. No século XIX, as mulheres eram vítimas constantes de diagnósticos e tratamentos inadequados. No início do século, ainda acreditava-se que as mulheres eram versões menores dos homens, só que apresentavam os genitais virados para dentro. Esse conceito só veio a perder força já no finalzinho da Era Vitoriana. Por causa disso, os tratamentos usados para os homens eram igualmente oferecidos para as mulheres. Obviamente, não se sabia quase nada sobre a endocrinologia feminina. Fosse por falta de base científica ou para diminuir a liberdade e os direitos das mulheres, os médicos do século XIX diagnosticaram algumas doenças estranhas para as mulheres da época, e é isso que veremos a seguir. Vapores femininos. Se a mulher tinha uma queda de pressão ou desmaiou de repente, o diagnóstico era vapores femininos. Se a mulher estava com seu humor alterado e variando muito, o diagnóstico também era vapores femininos. No século XIX, os médicos diagnosticavam os vapores femininos para todos os problemas simples. Aliás, vapores femininos eram também o diagnóstico para mulheres que se rebelavam contra o governo ou contra os maridos. E isso incluía também as mulheres que lutavam pelo direito do voto. Em caso de revolta, os médicos a diagnosticavam com vapores femininos e o tratamento era muito repouso ao corpo e banho com sais aromáticos para acalmar o espírito e diminuir os vapores. Neurastenia. Esse termo foi criado no século XIX para designar um quadro de exaustão física e psicológica, fraqueza, nervosismo e sensibilidade aumentada. O termo ainda é aceito nos dias de hoje e foi bastante utilizado no século XX como um transtorno psicológico resultado do enfraquecimento do sistema nervoso central. Mas na era vitoriana, a neurastenia era basicamente uma doença feminina, causada pelo cansaço mental devido à pressão sofrida com a mudança no ritmo de vida das famílias. Muitas mulheres casadas e com filhos passaram a trabalhar fora e por isso ficavam ansiosas, cansadas e deprimidas. Então, quando atingiam o ápice do estresse, eram diagnosticadas com neurastenia. O tratamento consistia em mudança de ares, geralmente receitava-se uma temporada na costa e algumas sessões de laxante para eliminar impurezas. Histeria. Assim como a neurastenia, a histeria é mais um conceito que nasceu com a agitação da vida moderna. Os sintomas eram ansiedade, taquicardia, nervosismo, desejo constante, lubrificação genital e insônias. Bem, a cura das crises de histeria era a massagem genital, para a qual apenas os médicos estavam preparados. Tal massagem causava na senhora adoentada alguns espasmos e uma série de convulsões seguidas de uma sensação de plenitude e bem-estar. Hoje, os nomes para isso são outros, não é? Mas na época, a histeria foi uma doença e estimou-se que quase 1/4 das mulheres eram histéricas. Doença emotiva. Hoje em dia, se você vê um filme que te toca ou percebe o sofrimento de alguém, você pode deixar rolar algumas lágrimas de emoção. Sabemos que você é uma pessoa emotiva e sensível, uma condição muito comum em diversas pessoas. Mas se você é mulher e tivesse nascido no século XIX, você seria doente.
bem doente. Mulheres sensíveis e emotivas podiam passar por procedimentos médicos que seriam inaceitáveis hoje em dia, como a lobotomia. Na lobotomia, o médico inseria um instrumento cortante no cérebro por meio de 2 perfurações no crânio, uma de cada lado da cabeça, cortando as conexões entre os lobos frontais e o resto do cérebro. Registros médicos dizem que milhares de mulheres foram operadas no cérebro para ficarem com o coração mais controlado. Loucura. Hoje a ciência define a loucura como uma perturbação mental em que o doente não consegue, entre outras coisas, seguir as regras sociais. Mas, há 2 séculos, num mundo dominado pelo sexo masculino, ser uma mulher fora do padrão mental era ter um pé dentro dos manicômios. Com isso, bastava uma irritação, um pensamento peculiar, uma opinião ligeiramente revolucionária para que a mulher fosse internada pelo próprio marido em hospitais psiquiátricos. Útero errante. Cada vez que uma mulher se queixava de vertigens, dores de cabeça, dores nos joelhos, era certo e sabido que saía do consultório com um terrível diagnóstico: deslocamento interno do útero. Mas havia solução. Colocar sais aromáticos no canal genital era uma boa alternativa, pois aliviava os sintomas da mulher com útero errante. Infelizmente, esse era um tratamento provisório. A cura e o tratamento definitivo para colocar o útero de volta no lugar era muito simples. A mulher precisava engravidar. Só assim o útero voltaria ao lugar para o desenvolvimento do bebê. A respeito das doenças gerais que afetam a todos, os médicos tinham as explicações vindas dos tempos passados, algumas da Idade Média. Na edição de 1848 da Medicina Doméstica de Buchan, doenças como a varíola e o sarampo seriam causados por pais doentes. Quando uma pessoa tinha febre sem explicação visível, diziam que foi causada por respirar mau ar, sofrer emoções violentas, ter intestinos irregulares e extremos de calor e frio. A cólera, muito comum desde os tempos medievais, seria causada por comida rançosa ou podre, por comer frutas frias e por ter passado a raiva da paixão. E aí, gostou de saber sobre as doenças femininas de 200 anos atrás? Quer ver outros vídeos como esse? Deixe uma sugestão nos comentários. Adoraríamos saber o que você espera ver na nossa série sobre os tempos medievais e da antiguidade. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal para não perder os vídeos novos dessa série.